Este é o terceiro livro de uma série de 4 livros. Se você não leu os 2 primeiros livros, Mendigo e Ladrão, seria aconselhável que o fizesse. Soibu-Derol não sabia muito sobre seu passado, nem se importava em saber. Quando criança, ele viveu em Erolgard, mas o reino era muito pobre e os impostos eram muito altos. Ele era jovem demais para administrar sua herança abundante, mas seus servos, temendo que seu mestre fosse arruinado, o mudaram para Jalenhenhen. Ninguém sabia por que aquele local foi escolhido. Uma velha solteirona, morta há muito tempo, pensou que era um bom lugar para criar uma criança. Ninguém mais teve uma ideia melhor. Pode ter havido crianças com uma existência mais mimada e mimada do que o jovem Soibud, mas isso é duvidoso. Conforme ele cresceu, ele entendeu que era rico, mas não tinha mais nada. Nenhuma família, nenhuma posição social, nenhuma segurança. Lealdade, ele descobriu em mais de uma ocasião, não pode ser verdadeiramente comprada. Sabendo que ele tinha apenas um bem, uma vasta fortuna, ele estava determinado a protegê-la e, se possível, a aumentá-la. Algumas pessoas que de outra forma seriam perfeitamente gentis são gananciosas, mas Soibud era aquele raro acidente da natureza ou da criação que não tem outro interesse além de adquirir e acumular ouro. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para aumentar sua fortuna. Mais recentemente, ele começou a contratar secretamente mercenários para atacar propriedades desejáveis, e então comprá-las quando ninguém mais quisesse viver lá. Os ataques então, é claro, cessariam, e Soibud teria terras lucrativas que ele havia comprado por uma pechincha. Começou pequeno com algumas fazendas, mas recentemente ele havia começado uma campanha mais ambiciosa. No centro-norte de Skirin, há uma área chamada Dea Alto, que é de interesse geográfico único. É um vale vulcânico adormecido cercado por todos os lados por geleiras. Então a terra é quente por causa do vulcão, mas a garoa constante de água e o ar é frio. Uma uva chamada jasbai cresce confortavelmente lá, e em todos os outros lugares em Tamriel ela murcha e morre. O estranho vinhedo é de propriedade privada, e o vinho produzido a partir dele é, portanto, raro e extremamente caro. Dizem que o imperador precisa da permissão do Conselho Imperial para tomar uma taça dele uma vez por ano. Para sediar o dono do Dea Alto a vender sua terra barato, Soibud teve que contratar mais do que alguns mercenários. Ele teve que contratar o melhor exército privado de Skirin. Soibud não gostava de gastar dinheiro, mas ele havia concordado em pagar a general do exército, uma mulher chamada Laicifitra, uma joia do tamanho de uma maçã. Ele ainda não havia dado a ela. O pagamento seria entregue no sucesso da missão, mas ele tinha problemas para dormir sabendo que ele iria desistir de tal prêmio. Ele sempre dormia durante o dia para que pudesse vigiar seu armazém à noite, quando ele sabia que havia ladrões por perto. Isso nos leva a este momento quando, após um sono agitado, Soibud acordou por volta do meio-dia e surpreendeu um ladrão em seu quarto. O ladrão era Eslaf. Eslaf estava pensando em pular da janela, 100 pés abaixo, nos galhos de uma árvore além dos muros do palácio fortificado, e cair em uma pilha de feno. Qualquer um que já tenha tentado tal façanha testemunhará que é preciso alguma concentração e coragem para fazer tal coisa. Quando viu que o homem rico dormindo no quarto havia acordado, ambos o deixaram, e Eslaf deslizou para trás de um alto escudo ornamental em exposição para esperar Soibud voltar a dormir. Soibud não voltou a dormir. Ele não tinha ouvido nada, mas podia sentir alguém no quarto com ele. Ele se levantou e começou a andar pelo quarto. Soibud andava de um lado para o outro e gradualmente decidiu que estava imaginando coisas. Não havia ninguém lá. Sua fortuna estava segura e protegida. Ele estava voltando para sua cama quando ouviu um barulho. Virando-se, ele viu a gema, aquela que ele daria a Laicifitra, no chão, perto do escudo da cavalaria Atmora. Uma mão se estendeu de trás do escudo e a agarrou. "Ladrão!" gritou Soibud, pegando uma katana caveira adornada com joias da parede e investindo contra o escudo. A luta entre Eslaf e Soibud não ficará nos anais dos grandes duelos. Soibud não sabia usar uma espada, e Eslaf não era especialista em bloquear com o escudo. Era desajeitado. Soibud estava furioso, mas era psicologicamente incapaz de usar a espada de qualquer forma que pudesse danificar sua fina filigrana, reduzindo seu valor de mercado. Eslaf continuou se movendo, arrastando o escudo com ele, tentando mantê-lo entre ele e a lâmina, que é, afinal, a parte mais essencial de qualquer bloqueio.
Suoibud gritou de frustração enquanto golpeava o escudo, que batia forte pela sala. Ele até tentou negociar com o ladrão, explicando que a gema foi prometida a um grande guerreiro chamado Laicifitra, e se ele a devolvesse, Suoibud alegremente lhe daria outra coisa em troca. Eslaf não era um gênio, mas ele não acreditava nisso. Quando os guardas de Suoibud chegaram ao quarto em resposta aos chamados de seu mestre, ele já havia conseguido enfiar o escudo em uma janela. Eles caíram sobre o escudo, tendo consideravelmente mais perícia com suas espadas do que Suoibud, mas descobriram que não havia ninguém atrás dele. Eslaf pulou pela janela e escapou. Enquanto corria pesadamente pelas ruas de Jalenhen, fazendo barulhos tilintantes com as moedas de ouro em seus bolsos e sentindo a enorme gema roçar onde ele a havia escondido, Eslaf não sabia para onde deveria ir em seguida. Ele sabia apenas que nunca poderia voltar para aquela cidade e que deveria evitar essa guerreira chamada Laicifitra que tinha direitos sobre a joia. A história de Eslaf Erol continua no livro Rei.